Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre função quadrática e sobre gráfico de uma função quadrática. Primeiro vamos ver o que é uma função quadrática, tá bom? Nós já estudamos, se você ainda não viu, eu vou deixar na descrição do link do vídeo o que é uma função. E nós já aprendemos o que é uma função polinomial de primeiro grau. Agora, existem funções que não são de primeiro grau, que são de segundo grau, que são chamadas as funções quadráticas, tá bom? Uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau é toda função f que leva um número real até um outro número real, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, a forma como essa função vai se apresentar para você é um número elevado ao quadrado mais um número vezes uma incógnita, né? Um número vezes uma incógnita elevado ao quadrado, mais um número vezes a incógnita, mais um outro número solto, tá? Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma função quadrática completa, quando nós temos todos os termos. Quais são as restrições dessa função quadrática? Primeiro, a, b e c são números reais, tá? Os coeficientes que multiplicam a sua incógnita têm que ser números reais, pertencendo a R, tá vendo? E o A precisa ser diferente de zero. Por que A é diferente de zero? Porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Se o A for igual a zero, zero vezes esse número que está ao quadrado dá zero. Então, a função deixa de ser de segundo grau e passa de ser uma função de primeiro grau, tá bom? Por isso que o A não pode ser zero. Aqui temos alguns exemplos de como aparece para você uma função quadrática completa, tá? Onde nós temos os três termos da função. Primeiro, x ao quadrado mais 5x mais 3. Outro exemplo, 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Nesse caso aqui, nós temos que a é igual a 1, porque o valor que multiplica o x ao quadrado é 1. b é igual a 5 e c é igual a 3, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos que A igual a 2, B igual a menos 1 e C igual a 4. Desculpa, B igual a menos 3 e C é igual a 4, tá bom? Beleza, agora nós vamos ver quem são os zeros de uma função quadrática, tá bom? Uma função quadrática, ela tem os seus zeros, ou seja, os valores para os quais a função dá zero. Quais são os zeros de uma função quadrática? Bom, o zero de uma função quadrática é todo o valor de x do domínio, tal que f de x igual a zero, tá bom? Como assim, professora? F de x é igual a zero? Ora, você vai resolver a função e você vai ver que ela vai dar zero como resposta, tá bom? Por exemplo, a função vai aparecer para você, ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a sua função. Quais são os zeros dessa função? São os valores para que ax ao quadrado mais bx mais c dê zero. Então, encontrar o valor f de x igual a zero é o mesmo, como f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é o mesmo que encontrar esse valor aqui, onde ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Como que a gente vai encontrar esse valor? Bom, existem várias maneiras. Existe a maneira de fatorar, existe soma e produto. Se a função ela for uma função de segundo grau completa, a maneira mais usual, que a gente costuma usar mais, é usando a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. E quem é esse delta aqui? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Utilizando a fórmula de Bhaskara, você consegue resolver
essa função de segundo grau, porque você percebe que quando você tira o f de x igual a zero, ela fica exatamente igual à equação de segundo grau que você já consegue, já sabe resolver. Então, os zeros da função são justamente as raízes da equação de segundo grau que você tem na sua f de x, tá bom? Encontrar essas raízes é o mesmo que encontrar o zero dessa função. Você não precisa necessariamente utilizar a fórmula de Bhaskara. Essa é a fórmula que vocês mais costumam usar, aprendida lá no 9º ano, geralmente. Só que, claro, vocês têm como resolver por soma e produto, tem como resolver, se ela for incompleta, você pode colocar o valor, o termo comum em evidência, você pode, enfim, tem vários métodos de você resolver uma equação de segundo grau, tá bom? Encontrar as raízes da função é o mesmo que resolver a equação de segundo grau e você pode resolver da maneira como você preferir, tá bom? Coisas interessantes que a gente não pode esquecer sobre uma função de segundo grau que a gente já tinha aprendido quando a gente aprendeu equação de segundo grau. Se delta der zero, você vai ter duas raízes reais iguais, ou seja, você não vai encontrar x1 e x2 diferentes, você só vai achar um valor. Se delta é maior do que zero, você vai encontrar duas raízes reais distintas, tá bom? Diferentes. Se delta for menor do que zero, não existem raízes reais, beleza? Não existem raízes reais quando o delta for menor do que zero, beleza? Vamos fazer alguns agora exercícios para a gente ver direitinho como funciona encontrar os zeros de uma função. Aqui eu dei exemplos de função de segundo grau completa e incompleta, para você perceber que nem sempre você vai utilizar a fórmula de Bhaskara, tá bom? É importante você saber que mesmo nas incompletas, se você usar a fórmula de Bhaskara e fizer suas contas direitinho, você vai achar o valor legal, você vai achar a raiz. Mas não precisa, né, em alguns casos. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou resolver assim. 2x² menos 12 igual a zero. 2x² igual a 12. O que eu fiz? Somei 12 unidades dos dois lados. Aí cancelei esse menos 12 daqui. X² é igual a 12 dividido por 2. O que eu fiz agora? Dividi os dois lados aqui dessa equação por 2. Aí aqui, ó, simplificou. E aqui ficou só o 12 dividido por 2, tá bom? X² é igual a 6. Se x² é igual a 6, x é igual a mais ou menos raiz de 6, tá bom? Raiz de 6, ela não é exata, então eu vou deixar dentro da raiz mesmo. Se desse como resposta um valor exato, eu resolvia, tá bom? Agora vamos para a letra B. Menos 7x² mais 2x. Vamos resolver? Aqui, ó, eu posso colocar o termo comum em evidência, tá vendo? Eu tenho x aqui e x aqui. Vou fazer x... Peraí, deixa eu só repetir tudo. Menos 7x ao quadrado mais 2x é igual a zero. Quando? X... Isso aqui é um menos. Que multiplica menos 7 mais 2... Menos 7x mais 2 é igual a zero. Ó, quando eu tiro o termo comum em evidência, ó, aqui eu tenho menos 7x ao quadrado. Menos 7x ao quadrado, eu puxei para cá o x, quer dizer que eu dividi isso aqui por x. Então, menos 7x ao quadrado dividido por x dá menos 7x. E aqui, coloquei esse x em evidência, aqui também eu vou dividir por x. Eu dividi por x quando eu coloco em evidência. 2x dividido por x dá só 2, tá vendo? Como que eu sei que isso aqui tá certo? Se eu multiplicar, fazer a distributiva aqui, tem que dar exatamente o resultado que está em cima. Para que eu fiz isso? Agora eu tenho um produto, tá vendo? Um produto, ele é igual a zero quando um dos termos, pelo menos, é igual a zero. Ou os dois, é claro, mas não necessariamente os dois. Então, ou x é igual a zero, ou esse termo aqui é igual a zero, ou menos 7x mais 2 é igual a zero.
Aí eu resolvo aqui essa equaçãozinha. Menos 7x é igual a menos 2, somei menos 2 dos dois lados. X é igual a menos 2 sobre menos 7. Dividir os dois lados por menos 7. X é igual a 2 sétimos, porque menos com menos dá mais, tá bom? Então, essas são as raízes da minha equação de segundo grau aqui. Consequentemente, são os zeros da minha função de segundo grau, da minha função quadrática. As raízes são x igual a 0 ou x igual a 2 sétimos, beleza? Letra C. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 15. Vou resolver. Essa é uma equação de segundo grau completa. Eu vou resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2 vezes a. Beleza, esse daqui de dentro eu vou resolver separado, tá? É o meu delta. Delta é igual a b ao quadrado é 4 menos 4 vezes 1 vezes c. Delta é igual a 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 15, 60, que é igual a 64. Beleza, agora eu vou resolver isso aqui. X é igual a menos 2, mais ou menos raiz de 64 sobre 2. Logo, x é igual a menos 2, mais ou menos 8 sobre 2. x1 é igual a menos 2 mais 8 sobre 2. Menos 2 mais 8 dá 6. 6 sobre 2 dá 3. E x2 é igual a menos 2 menos 8 sobre 2. Menos 2 menos 8 dá menos 10. Menos 10 sobre 2 dá menos 5. Então, as raízes da minha função, da minha equação de segundo grau, são 3 e menos 5. Ou seja, os zeros da minha função são 3 e menos 5. Se você substituir isso aqui dentro da função, você tem que encontrar zero aqui como resposta, tá bom? Agora, vamos resolver esse último exemplo aqui para fechar essa parte de função quadrática e entrar em gráfico de uma função quadrática. Primeiro passo, f de x igual a 8x ao quadrado menos 10x mais 3. Quando que isso aqui dá zero? Quando 8x ao quadrado menos 10x mais 3 for igual a zero. Como que eu vou resolver isso? X é igual a menos b. B é menos 10. Menos 10 dá mais 10. Mais ou menos raiz. Agora eu não vou colocar a fórmula não, tá? Vou colocar os números. B ao quadrado, 10 vezes 10, menos 10 vezes menos 10 dá 100. Menos 4 vezes 8 vezes 3. Ó, vezes A vezes C. Tudo isso sobre 2 vezes A. Beleza. X é igual a 10 mais ou menos raiz. Vamos calcular isso aqui. 100 menos 4 vezes 8, ó. 4 vezes 8 dá 32, né? 2 vezes 8, 16. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 32 dá 96. 100 menos 96. Sobre 2 vezes 8, 16. Isso aqui vai ficar apertadinho. Aqui, ó, x é igual a 10 mais ou menos raiz de 4 sobre 16. X é igual a 10, raiz de 4 é 2, tá? 10 mais 2 sobre, mais ou menos 2 sobre 16. Vou continuar os cálculos aqui, que ficou muito apertado. Aí eu vou fazer x1. x1 vai ser
10 mais 2 sobre 16. Logo, x1 é igual a 12 sobre 16. Aí aqui, ó, eu vou simplificar por 4. x1 é igual a 3 quartos. x2 é igual a 10 menos 2 sobre 16. x2 é igual a 8, aqui é 16, sobre 16, aí dá para dividir em cima e embaixo por 8, que vai dar x2 igual a meio, tá bom? Então, assim que você obtém os zeros de uma função quadrática, beleza? Então, pessoal, ainda dentro do tema de função de segundo grau, agora nós vamos ver como é o gráfico de uma função de segundo grau. Vocês lembram que quando a gente estudou função de primeiro grau, nós percebemos que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Só que quando nós temos uma função de segundo grau, o gráfico não vai ser mais uma reta, porque agora nós vamos ter duas raízes reais, tá bom? Então, vamos lá. O gráfico de uma função de segundo grau, ele é uma curva e essa curva é conhecida como parábola, tá bom? Os ramos dessa parábola, elas são simétricos em relação ao eixo. Nesse caso aqui, ó, eu desenhei um plano cartesiano, então aqui é o x, aqui é o y. O eixo, nesse caso, vai ser o meu próprio x, tá vendo? O meu próprio y. Nem sempre isso acontece. Nesse desenho aqui que eu fiz, o eixo é o próprio y. Então, os ramos são esses dois pedaços aqui, ó, eles são simétricos em relação ao eixo. Quer dizer o quê? Que os valores daqui, desse pedacinho, são simétricos em relação ao eixo y. Ou seja, se aqui for 2, aqui é menos 2, no x, tá? O eixo y se transforma, nesse caso, num espelho. Não necessariamente isso precisa acontecer com o eixo y, tá bom? O eixo de simetria nem sempre é o eixo y. Nesse caso aqui, você pode perceber que é, tá bom? O eixo y está funcionando como se fosse um espelho, beleza? Aí aqui você vai ter um valor só para y e você vai ter dois valores diferentes para x, nesse caso, tá bom? Vamos ver mais alguns casos. A concavidade dessa parábola agora. O que é a concavidade? A concavidade é para onde ela está virada. Nesse caso aqui, todas as vezes que na função de segundo grau seu a for maior do que zero, a função ela é com a concavidade voltada para cima, ou seja, o desenho do gráfico vai parecer com um U, tá vendo? O desenho do gráfico vai parecer com um U. E quando o A for menor do que zero, lembrando que a sua função ela é da forma ax mais ax2 mais bx mais c, certo? Então, o seu Azinho é o que vai mandar no seu desenho. Se ele for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Se ele for menor do que zero, se aqui tiver um número negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo da sua parábola. Isso é importante para te guiar no seu desenho, tá? Quando você começa a desenhar o gráfico de uma função de segundo grau, logo de cara, você já vai olhar e já vai perceber como vai ser o estilo do seu desenho, se a concavidade vai ser voltada para baixo ou para cima. Observa que aqui, ó, esse pontinho aqui é um pontinho muito importante, que é o ponto que define aonde a concavidade sobe, no caso da função com A maior do que zero, e onde ela desce, no caso da função com A menor do que zero. Gente, esse ponto tem um nome. Isso aqui, ó, é o vértice, tá bom? É o vértice da sua parábola. Beleza? Esse vértice é legal quando você estiver desenhando o gráfico de uma função, é sempre bom começar pelo vértice, que ele vai te guiar para fazer o desenho, porque quando você sabe onde é o vértice da sua função, você sabe exatamente como vai ficar o seu desenho, tá bom? Então, como que a gente vai fazer esse vértice? Bom, a maneira mais fácil é utilizando as fórmulas coordenadas do vértice. Não é obrigatório você usar essas fórmulas, tá? Se você resolver encontrar os zeros da função e atribuir valores para x, você também consegue fazer esse desenho. Geralmente, considerando que o eixo de simetria ele vai definir
como que o seu desenho vai ficar, onde que ele vai se espelhar, a partir do eixo de simetria, você sabe que os dois lados são iguais. Então, você não é obrigado a fazer esse vértice, mas ele ajuda muito para você fazer o desenho, tá bom? Geralmente, eu começo pelo vértice. É mais fácil de fazer, tá? Normalmente, quando a gente faz, inclusive, o esboço de um gráfico, a gente começa fazendo o vértice e os lugares onde o gráfico corta o eixo X para você conseguir fazer um gráfico mais certinho, entendeu? Então, beleza. As coordenadas do vértice são o X do vértice, as coordenadas do vértice são X e Y, certo? Vai ter um número aqui que vai ser o seu X e um número que vai ser o seu F de X ou o seu Y, tá? Então, para você encontrar essas coordenadas, você pode usar essas duas fórmulas. X do vértice menos B sobre 2A. Y do vértice menos delta sobre 4A. Eu peguei o exemplo aqui, a função mais simples que se pode existir quadrática, que é a função f de x igual a x ao quadrado. Esse exemplo eu escolhi para você perceber que, se você aplicar o x do vértice e o y do vértice, você vai encontrar as coordenadas do vértice, mas se você também não aplicar, você também consegue fazer o desenho, tá bom? Então, primeiro passo, eu desenho um plano cartesiano. Aí eu vou descobrir onde a minha função é zero. Onde que a minha função vai ser zero? A minha função vai ser zero se x ao quadrado for igual a zero. E x ao quadrado é igual a zero se x igual a zero. Então, o zero da minha função é esse aqui. Tá? Quem seria o meu x do vértice? Menos b sobre 2a. Aqui não tem b, né? Se não tem b, o b é zero. Então, vai ficar 0 dividido por 2 vezes A. 0 dividido por 2 vezes 1, que é 1. Aí vai ficar menos 0 sobre 1, que é igual a 0. Então, o meu x do vértice é 0. E o meu y do vértice? É menos delta sobre 4A. Mas quem é delta nesse caso aqui? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. C é 0. B é 0. Então, delta é igual a 0. Então, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, aqui, ó, o x do vértice e o y do vértice vão dar exatamente as coordenadas 0, 0. Aí, daqui, esse é o meu eixo de simetria, eu fiz o desenho, tá? Professora, mas esse foi muito fácil, não deu para eu perceber como é que se faz. E se for um mais difícil? Beleza. Vamos lá, f de x igual a x ao quadrado menos 1. Como que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, eu vou achar o zero da minha função. X ao quadrado menos 1 igual a 0, x ao quadrado igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz de 1, x1 é igual a mais 1 e x2 é igual a menos 1. Então, beleza, achei duas raízes reais. Como tem duas raízes reais, então eu não vou marcar no mesmo pontinho, tá vendo? Aqui no meu caso, como o delta foi 0, as duas raízes coincidem. Nesse caso, não. Eu tenho uma raiz aqui no meu x igual a 1 e uma outra raiz no meu x igual a menos 1. O que essa raiz quer dizer? A raiz, gente, é justamente a parte onde o gráfico encosta no eixo x. Tá bom? Esse aqui é o eixo X. O gráfico vai encostar no meu eixo X aqui. Vou fazer o desenho com essa canetinha azul clara aqui. Tá vendo? Não tá muito simétrico não, porque eu não sou muito boa. Aí aqui, ó, ele vai fazer essa voltinha e vai encostar no eixo Y em algum lugar. Vamos ver quem são as minhas coordenadas do vértice. X do vértice é igual a menos B sobre 2A. Quem é B? B não tem, eu só tenho C, então B é 0. Menos 2 vezes 1, que é igual a 0, menos 0 sobre 2, que é igual a 0, certinho, no zero do X. Quem é o meu Y do vértice? É menos delta. Então, terminamos de achar o x e o y do vértice. Como você já sabia, o x do vértice é 0, porque ela está exatamente em cima do eixo
Y, tá? Esse aqui é o eixo Y, e o Y do vértice é o ponto -1, tá? Beleza, você pode perceber que como o eixo Y é o eixo de simetria, ela tem que estar exatamente a mesma distância do eixo para os dois lados, tá? Aqui, ó, é uma unidade, meu gráfico tá torto, mas finge. Aqui tem uma unidade e aqui tem uma unidade para esquerda também, tá bom? Pode perceber também que o Y do vértice, ele fica também no ponto médio, mesmo se o eixo de simetria não fosse justamente o eixo Y, o Y do vértice também fica exatamente no meio do caminho entre o x1 e o x2, tá bom? Bom, eu preparei aqui agora alguns gráficos para você perceber, para você conseguir perceber como vai ficar um gráfico só de olhar para a sua função, tá bom? Ora, esses gráficos aqui são os gráficos que normalmente aparecem quando A, normalmente não, só aparecem quando A é maior do que 0. Claro, ele pode estar, esse gráfico pode estar para cá também, tá? Eu escolhi fazer para cá, mas ele poderia estar aqui, na parte negativa do x também. Observa, a parte em que o gráfico encosta no eixo x é justamente a raiz que você encontra. E o desenho dele, a imagem desse gráfico, ela cresce ou diminui no y, tá vendo? Ela aumenta, ela sobe aqui, ó, no eixo y, tá bom? Essa é a imagem. O eixo x é o eixo que vai te mostrar as raízes, e o eixo y é o eixo que vai te mostrar a imagem da sua função. A maior do que 0 com cavidade voltada para cima. Quais são as três possíveis resoluções que você pode ter? Você pode encontrar um delta maior do que 0, um delta menor do que 0 ou um delta igual a 0. Se delta for igual a 0, você vai encontrar apenas um pontinho onde esse gráfico intersecta o eixo x, tá bom? Essa parábola, ela tangencia o eixo x. O que é tangenciar? É encostar apenas em um ponto, tá bom? Isso é quando delta for igual a 0. Quando delta for maior do que 0, existem dois valores de x, x1 e x2, que são os zeros da sua função, tá vendo? E a parábola, ela vai intersectar o eixo x nesses dois pontos. E quando delta é menor do que 0, não existe nenhum x real. Você não consegue encontrar o valor de x. Isso quer dizer que a parábola, ela não intersecta o eixo x, ela fica voando assim, tá bom? Agora, quando A é menor do que 0, se A for menor do que 0, você vai ter as mesmas situações que eu coloquei aqui, só que agora com a concavidade virada para baixo, tá bom? Percebe que o gráfico está igualzinho o do outro lado, só a concavidade que agora é virada para baixo, tudo bem? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se A for menor do que 0 e delta for igual a 0, ela vai encostar no eixo x em um pontinho e o resto da função vai ser decrescente, vai cair. Se ela intersecta, se delta for maior do que 0, de novo, ela intersecta o eixo x em dois pontos. Aí, como ela intersecta em dois pontos quando você desenhar a parábola, sempre vai ficar uma parte dela acima do eixo x e essas abinhas vão ficar para baixo. E se o delta for menor do que 0, você não vai ter como fazer o resultado da sua conta, porque você está trabalhando sempre no conjunto de números reais, mas você tem que entender que o que acontece com a sua função é que o gráfico dela não encosta no eixo x, porque ele não tem nenhuma raiz real, tá bom? Bom, pessoal, essa parte da aula foi sobre gráficos da função. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se quiserem que eu prepare um vídeo só de exercícios, se tem algum pedacinho que vocês não entenderam, eu peço que vocês me avisem, por favor, tá? Beijinho para todos vocês, obrigada por ter assistido a aula até o final.